Olá a todos, obrigado por quem nos acompanha pelas redes sociais da Rádio América AM, seja pelo Facebook ou pelo YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos aqui hoje com um convidado, professor, vou pelas classificações, professor, mestre, doutor, Elcio Eduardo de Paula Santana. Olá, professor. Olá, Prazer Manu. estar aqui te recebendo na Rádio América AM para falar de um assunto que está bem comum, viu, na boca do povo, que é Copa do Mundo. Mas em questões de estatísticas, opiniões, não é mais além ali das quatro linhas, um pouco mais teórico. O professor vai explanar para a gente a pesquisa muito bacana que ele fez com os alunos dele da UFO. O professor, antes dele se apresentar, gente, ele é doutor em administração, especialista em marketing, comportamento do consumidor, graduado em administração pela UFO, onde ele dá aula, ministra cursos lá também, há 12 anos, professor. Muito obrigado pela companhia. Eu gostaria que o senhor se apresentasse aí para nós. Olá, Manu. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo espaço, a possibilidade de divulgar o conhecimento que nós trabalhamos lá dentro da UFO. Bom, como você já falou, sou professor da UFO, sou professor da Faculdade de Gestão e Negócios. E também coordeno o MET, que é o Núcleo de Gestão do Esporte e do Entretenimento, onde nós estudamos esses setores da economia, especialmente, no meu caso, sob o prisma do marketing e do comportamento do consumidor, mais especificamente. E nós, lá na FAGEM, trabalhamos com alguns cursos, como administração, gestão da informação. Nós não nos atemos somente a esses cursos, prestamos serviços para outros cursos da UFO, mas dentro da FAGEM nós trabalhamos com esses cursos e foi com alunos desses cursos que eu fiz a pesquisa. Professor, a pesquisa que tem como tema Copa do Mundo FIFA 2022, atitudes e intenções de consumo de jovens adultos. Eu já gostaria de começar nosso bate-papo te perguntando como surgiu a ideia de fazer essa pesquisa? Eu continuamente trabalho com a verificação das dimensões de consumo, né? O que, onde, quanto, como, e tento sempre aplicar esses estudos voltados para a prática do esporte, né? E do entretenimento, de uma maneira geral. E então, com a proximidade da Copa do Mundo, me pareceu ser uma oportunidade interessante para tentarmos entender melhor como que o jovem adulto, hoje em dia, entende e vê essa sua relação com a Copa do Mundo, com a seleção brasileira, que são elementos muito pertinentes à lógica de decisão mercadológica de muitas organizações hoje em dia. Professor, e já iniciando pelo primeiro tema da pesquisa, atitude com relação a assistir os jogos da Copa do Mundo. Muitas pessoas vão acompanhar a Copa do Mundo? Parece que sim, né? Os resultados mostram que, a princípio, a atitude com relação a assistir, ou seja, se as pessoas gostam ou não dessa ação de ver os jogos da Copa do Mundo, se é algo presente na vida deles, se eles consideram algo positivo ou negativo. Nesse caso, a maioria dos respondentes apontaram que é algo positivo, né? Fazendo com que esse evento se torne um meio, né, de comunicação, de marcas perante esse público, que parece ser bem interessante, porque as pessoas têm uma percepção positiva desse evento, de uma maneira geral. E com relação à seleção brasileira, seleção já convocada, já está lá no Catar, representando o Brasil na competição, o pessoal está com uma expectativa boa com relação à seleção, porque saiu a convocação, algumas divergências também, obviamente, é uma lista assim, muito específica, 26 jogadores apenas, mas com relação à sua pesquisa, o pessoal está satisfeito com a seleção? Nós analisamos especificamente a atitude dos consumidores com relação a assistir os jogos, não sobre o time em si. Então, eu não posso te afirmar sobre esse espectro do torcedor, se eles têm essa percepção de que o time vai sair bem esportivamente, mas sobre a dimensão de se assistir ou não aos jogos da seleção. Parece que massivamente as pessoas acham isso uma coisa interessante e parece que vão se propor a assistir, o que é um número bem
relevante se a gente for analisar as diversas possibilidades de entretenimento que se possui atualmente, né, no mundo, não só do esporte, né, mas outras atividades que você pode considerar no ramo do entretenimento. E também todas essas questões que envolvem a seleção brasileira, né, o uso das cores do Brasil, isso, o gerenciamento da marca pela CBF, né, que não é algo que nós consideramos que seja feito de uma maneira a mais adequada possível, né? Mas isso parece não abalar essa relação existente entre o torcedor e a seleção, né? Inclusive dos jovens adultos, né? Que é um grupo que vai ser um grupo dominante daqui a algum tempo, né? Com o envelhecimento dessa parte da população, e eles mantêm essa relação de proximidade com a seleção brasileira, né? E com a boa positividade da pesquisa mostrar que o pessoal está mais tendencioso a assistir a Copa e também acompanhar a seleção brasileira, tem algum outro time que foi citado também como preferência para assistir a Copa do Mundo? Porque nós temos um Brasil muito dividido também, né? Muitos torcedores da Argentina, de outros países que gostam do futebol de outros países. E eu queria saber, na pesquisa, você identificou algum outro país? Diversos países foram citados como país que as pessoas também torcerão, mas nada significativo. O indicativo de torcida foi totalmente voltado para o Brasil, né? Inclusive a Argentina apareceu como um dos países que foram citados, né? Certamente por pessoas que ou têm uma apreciação pelo país em si, né? Mas muito possivelmente também apreciação pelo jogo, né? Que é uma das dimensões que atrai a pessoa a ver a Copa do Mundo. Tem aqueles fãs de Copa do Mundo que são mais sérios, né? Que gostam de assistir o jogo pelo jogo em si, né? Não pela festa, não por esse sentimento de estar vendo um jogo do seu país representado, né, que seu país está sendo representado. Tem muitas pessoas que gostam de analisar o jogo pelo jogo, então talvez seja uma das justificativas das pessoas escolherem até aqueles que são, a princípio, os nossos maiores rivais, né? E com relação a acompanhar a Copa num todo, desde o primeiro jogo até a final em 18 de dezembro, o pessoal se mostrou otimista em acompanhar todos os jogos? Certamente. Desde todas as fases? Certamente tem um acompanhamento maior dos jogos da seleção brasileira, né? Há um indicativo aí de que as pessoas, você tem um grande número de pessoas que se propõem a assistir aos jogos da seleção brasileira, todos os jogos, né? Então a gente pode apontar aí que existe uma quantidade de usuários pesados, mais significativos com relação aos jogos da seleção brasileira. Já os jogos da Copa, de uma maneira geral, você tem uma grande maioria de usuários moderados, né? As pessoas vão se propor a assistir, mas é numa quantidade moderada, não com a mesma intensidade que se assiste aos jogos da seleção brasileira. E para assistir, né, a gente sabe que o país que está sediando é um país caro, né, com custo de vida alto, então boa parte das pessoas não vão conseguir estar pessoalmente, né, assistindo aos jogos. Então, a pesquisa do professor também mostrou que impressionantes 90%, né, professor, vão acompanhar pela TV. Né, que se você pegar da primeira Copa até hoje, a gente tem vastas mídias disponíveis para ter acesso em tempo real às partidas, a treinamentos também das seleções. E, voltando para a TV, domina, né, professor, como meio mais acessado. É importante essa sua observação, porque a pesquisa ela foi feita para o consumo via mídia, né? Então, consumo à distância. E a TV ainda continua como aquela que é o meio dominante, né? A internet se apresentou, né, como uma possibilidade que as pessoas vão acessar, né, tanto para os jogos de uma maneira geral, quanto para os jogos do Brasil especificamente, mas a TV ainda é dominante, né, o que é um alento, né, para esse meio de comunicação face esse desafio que a internet vem colocando para eles hoje em dia, né? E, professor, apesar da TV e a internet dominar, né, as respostas na pesquisa, o senhor acredita que o rádio ainda é uma opção dos entrevistados para acompanhar a Copa? Dessa amostra, né, que foi pesquisada, a princípio eles não se ligam muito no rádio para acompanhar a Copa, né?
me parece que é uma questão de se ligar realmente à imagem, né? Ter a imagem como um meio para completar aquela experiência, né? Então, especificamente para acompanhar os jogos, não teve uma contribuição muito significativa dos rádios, né? Do rádio, né? De uma maneira geral. Mas certamente, né, por meio das novas mídias, né, o rádio encontra uma vazão, né, para colocar principalmente as análises, né? Eu acho que serve como um elemento que se pode trabalhar esse produto expandido, né, da Copa do Mundo, né? Porque a Copa do Mundo não são só os jogos, né? Você tem uma série de elementos adicionais que fazem com que essa experiência se torne mais completa, né? Então, o rádio, tanto pelo seu modo convencional de ser consumido, quanto por meio das novas mídias, eu acho que ele tem o seu espaço, né, bastante significativo, inclusive tomando outros formatos, né, como podcasts, né, que podem também ser originados das produtoras, né, de rádio, né. Eu acho que esse é um caminho interessante a se observar. E a pesquisa também questionou sobre local, né, onde se assistir, né? A gente pode observar na sua pesquisa que o local casa, né, em casa dominou com 79,3%. A maioria das pessoas prefere assistir em casa. E aí a questão, na sua pesquisa tinha alguma opção de justificativa, o porquê em casa, do que, por exemplo, num bar que chegou ali em segundo lugar com 63%? Eu não trabalhei com nenhuma dimensão para tentar entender as razões de cada uma das respostas, né? Era uma pesquisa com cunho mais descritivo mesmo, né? Sempre que a gente faz uma pesquisa, a gente tem uma opção de aprofundar mais no conhecimento ou fazer uma análise um pouco mais rasa, mais ampla também, né? A ideia foi fazer essa análise mais ampla, mas não aprofundar em cada um dos detalhes da pesquisa, né? Então, eu não tenho essas argumentações, essas razões. Mas o em casa dominou, né? Mas sempre acompanhado por outras pessoas, né? Mas é interessante notar, né, que assim, eu estou vendo aqui as respostas, 79,3%, né, dos respondentes apontaram que acompanharão em casa, mas também a gente tem 63,4% que pretendem acompanhar em bares, né? Isso especificamente a Jogos do Brasil, que foi esse recorte dessa pergunta, né? Mas sempre acompanhado. Sempre socializando, né? Sempre tendo um consumo coletivo. Não é uma experiência que tende a ser muito individualizada, né? Parece que realmente é um evento de congregação, né? A Copa do Mundo para o brasileiro e mantendo essa perspectiva para o jovem adulto, né? Algo que a gente observa já há mais tempo, empiricamente se observa, né? E o jovem adulto parece que mantém essa tradição, né? Tanto que em casa foi apontado sozinho, né, de forma sozinha, 24%, e em bares sozinho, 6,1%. Então, a tendência, né, professor, é realmente compartilhar desse evento, né, que ocorre de 4 em 4 anos, que é a Copa do Mundo. Seria mesmo acompanhar junto com uma galera, seja com mais de uma pessoa também, aos jogos, especificamente da seleção. Acredito que também de algumas outras seleções preferidas, né? Com certeza. Eu também acho que essa deve ser o padrão, né? Especialmente em finais de semana, né? Horários de descanso que as pessoas podem se congregar mais, né? Porque os horários dos jogos dessa Copa do Mundo se concentram em um horário tradicional de trabalho, né? Então deve ficar difícil para as pessoas que têm trabalhos tradicionais assistirem a esses jogos conjuntamente, né? Organizando-se para que isso aconteça. Mas quando a oportunidade aparecer, e principalmente nos jogos da seleção brasileira, que o país obviamente se mobiliza, né? As organizações ajustam os seus horários para as pessoas assistirem os jogos, né? Eu acredito que certamente as pessoas vão assistir em conjunto, né? Com famílias, né? Mas também não só com famílias, mas com amigos, né? Passando essa tradição, né? Que é algo para as marcas se atentarem, né? Nas comunicações, colocarem isso em evidência, né? Colocarem a lógica da experiência compartilhada.
até mesmo você sugerir que isso aconteça também de forma digital, se fisicamente não for possível, por meio, por exemplo, das parties virtuais, né, que foi algo que começou a ser feito com mais intensidade durante a pandemia, né, quando nós não tínhamos a possibilidade, a fase mais aguda, né, da pandemia, quando nós não tínhamos a possibilidade de interagirmos, né. Então, isso precisa ser observado, né, no direcionamento das estratégias das empresas para se relacionar com o público nessa Copa do Mundo, né, nesse tipo de evento. E em sua visão, por ser em um outro local, por ter um fuso horário diferente, o local escolhido para a Copa, os horários influenciam negativamente para que todos possam acompanhar, porque por mais que algumas empresas se adaptem, se adequem, nem todos talvez conseguirão ver o Brasil às 1h ou às 4h. Esse horário realmente prejudica de alguma forma? Não é um horário nobre da TV, né? Então, certamente, isso acaba sendo um problema. Não para os Jogos do Brasil, né, como nós já comentamos, mas para os demais jogos, isso certamente é um limitador, né, do acompanhamento. Normalmente, aquelas pessoas que são são usuários mais pesados, né? Como a gente fala dos jogos da Copa do Mundo, eles vão dar um jeito de assistir de uma forma ou de outra, né? Até mesmo replays desses jogos, né? Ou então, até como foi mostrado na pesquisa, vendo partes desses jogos com os vídeos curtos, né, vão dar um jeito de assistir. Mas, de uma maneira geral, se torna proibitivo, né, assistir esses jogos. Mas isso faz parte, né, de um evento global, né? Não tem como você agradar a todo mundo, e se for para agradar alguém, eles vão agradar a FIFA, né, que determina os jogos, vão agradar aqueles que têm um público-alvo que é mais pertinente para os grandes patrocinadores mundiais, e aí focando principalmente na Europa, né, em um segundo plano na América do Norte, né. E foi colocado também, professor, eu achei uma coisa muito interessante na sua pesquisa, um achado adicional, que diz: razões para assistir aos Jogos do Brasil. Porque a gente se pergunta, as pessoas assistem pelo bom futebol, as pessoas assistem porque às vezes é muito falado, elas assistem por causa da marca. E com relação à pesquisa, professor, o que mais o pessoal apontou, por que eles assistem jogos da seleção? É o ato de torcer, efetivamente, né? Essa sensação de se entregar, né, para um time, né? Foi o fator que mais se destacou, muito proximamente do compartilhamento do momento com outras pessoas. A gente volta para essa lógica da socialização, né? Então, eu torço por estar vivenciando essa emoção com esse outro, né? Muito possivelmente com um pai, um irmão, uma mãe que passou essa sensação para os filhos, e talvez você queira continuar vivenciando isso ou passar adiante para seus filhos, né? Ou então com amigos, é algo que está presente novamente, né? Esses dois elementos. E tem um outro elemento interessante, que é a festa durante os jogos, né? Que é algo que faz parte da cultura, né, nossa, de assistir aos jogos, né? Sempre existe essa celebração, né, conjuntamente aos jogos, se prepara para isso, né? Se compra alimentos, bebidas, né, para que se faça daquilo um evento em si, né? Esses foram os 3 elementos considerados aqueles que mais motivam as pessoas a assistirem esses jogos da seleção brasileira, né? E durante a Copa do Mundo. Tem até um tópico, né, que você cita também como justificativa, que os jogadores não são fortemente citados como os geradores do comportamento. Então, justamente é aquilo que a gente volta. Estão satisfeitos ou não com a escalação, não sei. Eles estão a fim de torcer, e torcer a favor aí da seleção. Porque vai mais pela festa, pelo momento junto, família, né, todos num mesmo propósito também. E foi isso que você observou na sua pesquisa. Eu acho que tem uma questão de conexão, né, dos jogadores com a torcida, né, muito pelo fato de a maioria deles não atuarem no Brasil, né, o fato de que também não se tem uma preocupação, né, na construção da marca desses jogadores, de ter essa proximidade maior, né? Eu me lembro quando a seleção chegou a Turim, né, foi noticiado, nessa fase de preparação para a Copa, né,
foi noticiado que somente um jogador foi até ao público que os esperavam, né, na chegada do hotel, né, que era o Richarlison, que é até um jogador que tem um apelo popular maior, é um jogador diferente, né, que tem posições sociais mais claras, é mais firme com relação a essas coisas, né? E ele se propôs, né, a se relacionar com as pessoas. Talvez isso seja um indicativo, né, do porquê que há essa distância, porque talvez eles não tenham essa capacidade de se juntar efetivamente, né, ao torcedor. Muito possivelmente porque não conviveram com o torcedor há muito tempo, saem muito novos do país, né? Acredito que seja isso que leve a esse distanciamento, né, dos jogadores e que não seja um indutor tão definitivo, né? Porque para uma parcela da população ainda é esse indutor, né? Mas não é tão forte quanto esses outros elementos que a gente falou, né? E em meio a tantos dados, temas, questionamentos, como que você classifica aí a sua pesquisa? Em qual conclusão você chega aí na pesquisa? Bom, eu acho que com relação a essa questão, vamos pegar por essa parte final que a gente falou, né? Eu acho que existem vários caminhos para que a seleção ainda se conecte com o torcedor, né? Principalmente a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um momento icônico, né, que deve ser aproveitado para se manter essa chama acesa, essa relação, né, que rende bons frutos para a CBF, né, gerindo essa marca da seleção brasileira e para todas aquelas marcas que conseguem se associar à seleção brasileira. Eu acredito que, de uma maneira geral, né, a gente pode considerar ainda a Copa como um evento muito importante, muito impactante no Brasil, principalmente os jogos da seleção brasileira. Acho que devemos também nos atentar, né, para a chegada das novas mídias, apesar da televisão ela ainda ser dominante, as pessoas já se propõem a acompanhar tanto os jogos quanto as análises por outras mídias, e eu acho que a Smart TV ajudou isso demais a propagar a utilização do conhecimento trabalhado pela internet. Eu acho que ela é um bom indutor pelo que a gente viu aqui dos resultados. Até pela familiaridade que as pessoas já tinham com a TV, né? Passar da TV tradicional para a TV via internet é um passo relativamente tranquilo, né? Sempre as pessoas estarão acompanhadas por outros indivíduos, de uma maneira geral, para assistir aos jogos. Então, entender que esse consumo tende a ser coletivo e utilizar isso favoravelmente na construção de suas marcas, se você fosse associar a esse tipo de evento. Eu acho que esses são os elementos principais que nós conseguimos observar desse estudo, né? E a pesquisa, professor, ela foi realizada de qual data a qual data? Os dados foram coletados nos dias 3 e 9 de novembro, né, juntamente a 82 alunos da graduação dos cursos de administração e gestão da informação, que tinham uma variação aí da idade, né, de 18 a 30 anos, de uma maneira majoritária, sendo que a média dos respondentes estavam aí em torno de 21,8 anos, então cobre bem esse grupo de jovens adultos, que é um grupo historicamente muito importante para as análises mercadológicas, né, porque eles determinam tendências. As empresas elas focam mais nesse grupo para tentar estabelecer relações com eles, porque a princípio, se você estabelece relações firmes com esse grupo de consumidores, depois eles tendem a criar o hábito e continuar a consumir essas marcas de uma maneira mais duradoura após saírem dessa faixa, né? Então é um grupo que se presta muito atenção.
Professor, e também a amostra ela tem a característica de 57,3% do gênero masculino e 42,7% do feminino, de pessoas que responderam. No caso, professor, predominantemente masculino, mas o gênero feminino está ali chegando, né? Isso muda de alguma forma a visão do comportamento feminino com relação ao futebol? Na verdade, isso aí é só uma composição da amostra, a gente não teve nem a preocupação de tentar fazer com que a amostra ficasse totalmente igualitária, mas é um número bem razoável, né, na divisão dos componentes da amostra, e não é um indicativo de que os homens estão consumindo mais que as mulheres. Isso pode ser dados até que a gente venha a explorar na sequência, mas eu não tenho como fazer nenhuma afirmação porque nós não dividimos os resultados da amostra entre homens e mulheres, mas isso certamente é alguma coisa que pode e deve ser explorado mais para frente para entender se essas percepções têm uma variação, né? As médias encontradas variam de homens para mulheres, né? Eu acredito que sim, né? De uma maneira geral, a gente tem uma cultura, né, esportiva calcada mais na perspectiva masculina, né? Existem dados aí que apontam que os homens começam a prática esportiva com 5 anos, enquanto que as mulheres são iniciadas aos 11 anos de idade, né? A partir daí a gente já pode ter uma ideia do que acontece, né? De todos os outros hábitos que as mulheres desenvolvem até os 11 anos e os hábitos que os homens vão desenvolvendo desde cedo, já atrelados ao esporte, né? E na prática esportiva subsequente a gente observa a quantidade de homens sendo muito mais numerosa do que a das mulheres, né? Isso historicamente. Eu acredito que de um tempo para cá se tem prestado mais atenção nisso, né? As pessoas têm se conscientizado mais dessa formação histórica que leva a essas diferenças no esporte profissional, por exemplo, né? Então acho que isso vai se modificando, as ações afirmativas vão levando também a ter uma participação maior das mulheres, né? E nós pretendemos fazer pesquisas de uma maneira constante, né, até para observar esse movimento da sociedade, né? Então, talvez mais para frente a gente tenha condição de fazer afirmações dessa modificação tendendo a uma participação maior das mulheres no que diz respeito a praticar esportes, assistir esportes e também com relação à Copa do Mundo. Professor Elcio, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o MET. Né? O MET é o Núcleo de Gestão Esporte e Entretenimento, né? Você é coordenador do MET. Isso. Falar um pouquinho sobre o trabalho do MET, para quem não conhece, para quem quer conhecer também. Isso. Isso é muito importante, né? É um esforço que a gente faz na universidade para promover um entendimento sobre a gestão do esporte e do entretenimento. Então, nós desenvolvemos estudos, nós fazemos apresentações, palestras, né? Temos cursos, fazemos discussões sobre esse assunto. O MET é um núcleo que está inserido dentro da FAGEM, então nós temos professores da própria FAGEM, de outras unidades da UFO, como a ESTES, como a Faculdade de Educação Física e Fisioterapia também, sempre com esse intuito de entender a gestão do esporte e entretenimento sob diversos ângulos, né? O aspecto mercadológico, financeiro, todas as competências que nós temos dentro da universidade são utilizadas para se tentar entender a gestão do esporte e do entretenimento. E aí, como resultados, né, nós temos um blog, por exemplo, né? Nós fazemos algumas palestras, publicamos trabalhos em revistas, publicamos trabalhos em eventos, né, principalmente eventos acadêmicos. Então, todos realizados por alunos da UFO. Os alunos, na verdade, são todos capitaneados por docentes, né? E alguns desses trabalhos nós temos o auxílio de alunos, principalmente nas pesquisas, né? Porque normalmente as pesquisas nós precisamos de pessoas para nos ajudarem, né? E aí nós utilizamos de caminhos que tradicionalmente nós já temos dentro da universidade, como trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, para desenvolver algumas dessas pesquisas. Essa pesquisa, por exemplo, né,
Eu fui o idealizador da pesquisa, mas eu tenho um aluno que me auxiliou na operacionalização. Ele colocou as perguntas dentro do formulário eletrônico, né? E ele vai ter a possibilidade de utilizar esses dados para fazer o trabalho de conclusão de curso dele, né? Então, a gente precisa desse auxílio, né? Para que a máquina possa continuar girando, né? E aí eu convido, né, a todos que quiserem conhecer os nossos trabalhos, né? Nós temos um handle no Twitter, né, que é o @match_fagem. Tem um site também que é matchfagem.wixsite.com/match, que lá vocês podem conhecer todos os nossos trabalhos, inclusive ler os posts do blog também, que continuamente a gente coloca textos lá que são bastante interessantes. Essa pesquisa já está disponível lá? Ela já está, o link já está disponível, né? Lá na seção de atividades do site. Tem um link também no Twitter, né? E se tiver alguma dúvida, pode me mandar e-mail, né, para o e.santana@ufo.br, que aí a gente discute, eu direciono e a gente continua a conversa sobre o assunto. Tá aí, pessoal. Professor, mestre, doutor Elcio Eduardo de Paula Santana veio aí carinhosamente até nós para falar um pouquinho da pesquisa, que ao meu ver é super importante, porque o futebol ele vai muito além ali das 4 linhas. Né? Hoje nós observamos, né, professor, que, por exemplo, igual eu observo muito quando eu estou fazendo uma cobertura de vôlei, que tem o técnico, mas tem equipes ligadas em estatísticas. Né? Quantos saques, quantos bloqueios. Então, sim, a estatística num todo, né, professor, ela é super importante para formar uma estratégia para que aquela equipe, aquela seleção, seja em quadra, seja em campo, possa progredir. Com né, certeza. professor? Então, sim, é uma pesquisa super importante. Quem tiver a oportunidade de entrar no site do MET, vou pedir para o professor até passar de novo para nós. Nós vamos colocar na descrição também do vídeo. Quem quiser acessar, entrar em contato com o professor, super aberto para poder tirar qualquer dúvida, porque lá tem vários assuntos, né, professor? Com certeza. Quem tiver alguma dúvida, quiser saber sobre as pesquisas, se voluntariar para participar das pesquisas também, né, professor? Pode entrar em contato com o pessoal, entrar em contato com o MET, porque é uma coisa que a gente só tem a ganhar aí, né? Que desenvolve a educação, né, professor? O intuito é sempre disseminar conhecimento para que toda a sociedade possa utilizar, né? Inclusive, os resultados desse relatório estão lá, estão disponíveis, né? Qualquer organização que quiser utilizar os resultados para pensar nas suas estratégias, né? Está mais do que convidado até para discutir conosco, né? O que fazer. O intuito é sempre esse. Né? Eu gostaria de agradecer em nome de toda a Rádio América pela sua presença e, claro, né, te aguardo para um próximo bate-papo, quem sabe, né, a gente fala sobre outros assuntos também, no momento Copa do Mundo, que é o que está acontecendo, mas por que não, né, professor, sobre outros assuntos também. Definitivamente, eu que agradeço o espaço, fico muito feliz, né, de ter essa oportunidade de podermos falar para um público mais amplo do nosso trabalho, né, que normalmente fica um círculo bem restrito, né, e a gente precisa expandir esse conhecimento para mais gente. Agradeço bastante pela oportunidade. Obrigada a todos que nos acompanharam. Eu sou Manu Garcia, juntamente com o professor Elcio Eduardo. Para todos aí nas nossas redes sociais, um forte abraço.